Vamos lá, continuando. Aí eles têm alguns argumentos como: ah, Douglas, eu não posso escolher não pagar a taxa pública, senão eu vou preso, né? Diferente, né, do que acontece com condomínio, etc. Mais uma vez é contingente, tá? Primeiro que, né, um Estado, né, prender você por você não pagar imposto, isso é contingente. Um Estado não precisa fazer isso para ele ser definido como Estado. E essa contingência ela ocorre por um problema de praxe. Por que isso ocorre? Vamos supor que o mundo inteiro é uma anarquia. E somente de uma comunidade surge um Estado. Então só existe um Estado lá, certo? De forma que é fácil ir e vir, você pode escolher viver lá dentro ou não. Você, né, você vive numa outra comunidade que é uma anarquia. Aí você, olha só que interessante, um Estado vive como é a vida lá dentro. Aí você, né, pega a carta de Constituição, vê todos os impostos que tem lá e etc. Você pode concordar viver lá ou não. Aí você entra lá, né, tira o título de cidadania, o Estado te aceita. E no momento que ele começa a subir os impostos e você não concorda mais com aquilo, você pode simplesmente sair dele. Exatamente como você poderia fazer, né, entre escolher um condomínio e outro, ou entre escolher, né, em um feudo ou outro, ou entre escolher morar em condomínio ou em condomínio nenhum, ou um feudo e um feudo nenhum. E caso você fique dentro do Estado, né, nesse Estado, não aceitando pagar seus impostos, e aí você quer ficar lá dentro gozando das prestações de serviço dele sem pagar impostos, né, então você que estaria roubando ele, porque você, né, não paga pelos serviços que presta. O que esse Estado hipotético no mundo anárquico poderia fazer? Ele pode expulsar você, entendeu? Ele pode simplesmente te exilar, você é jogado em exílio, como muitas comunidades antigas faziam. Quando havia possibilidade, né, de expulsar alguém que causa, né, problemas sociais e etc., a pessoa é exilada. Esse Estado poderia simplesmente te exilar, da mesma forma que um condomínio pode fazer, né? Então, o que acontece com um condomínio? Se você tem um apartamento num condomínio, e aí esse condomínio, ele de repente aumenta o valor do condomínio e você não concorda mais com o valor desse condomínio, ora, você tem que se mudar de condomínio, certo? Você não pode simplesmente, não, eu vou ficar aqui dentro sem pagar. Aí você arruma uma forma, você compra um monte de comida, né, não perecível, toca no seu apartamento, se tranca no apartamento e fica lá durante 6 meses sem pagar o condomínio. O que vai acontecer? O dono do condomínio te coloca na justiça, você fica com o nome sujo, né? Para você limpar o nome, você pode ter alguns bens penhorados, como o carro, tá? Você pode ter, por exemplo, o carro penhorado para pagar, né, o valor do condomínio. E, em última instância, se não tiver o que penhorar para você pagar a sua dívida, você perde o condomínio. Ou seja, você perde aquele apartamento e você é expulso do condomínio. Como um Estado poderia fazer, um Estado poderia te exilar. Mas o Estado não pode te exilar, né? Por que o Estado, quer dizer, ele pode, mas ele não consegue por um problema de praxe, que é o quê? Ele é delimitado por outros estados. E ele não pode te exilar, ele não pode jogar você em outro estado, porque isso seria invadir a propriedade de outros estados. Então, infelizmente, por um problema de praxe, que é um estado ser delimitado por outros, a única forma que ele tem que fazer é prender você. Por quê? Porque prender você, né, simboliza tirar de você, restringir de você todos os direitos, né, que uma pessoa dentro do Estado goza a partir do momento que paga suas taxas. Imagina um condomínio. Aí o condomínio tem piscina, o condomínio tem área social, o condomínio tem academia. Vamos supor, né, em hipostasia, que esse condomínio ele é delimitado por outros condomínios, né? Ele é delimitado por outros condomínios. Então você não consegue sair dele. Se você escolhe simplesmente parar de pagar o condomínio, esse cara,
né, nesse momento, ele não pode desapropriar, ele não pode tomar o apartamento de você, porque não existe rua, não existe espaço público entre um condomínio e outro, certo? É uma situação hipotética, onde condomínios eles são delimitados onde começa um outro, assim como os estados. Eu estou falando isso porque, por exemplo, no anarcocapitalismo, poderia muito bem ocorrer uma situação, né, de reorganização social em um neofeudalismo com cidades privadas, onde, né, pessoas muito ricas, os bilionários, eles fariam cidades privadas. E pode muito bem ocorrer de uma cidade privada ser delimitada onde começa a outra, não existindo um espaço público, né, não existindo um espaço entre uma cidade privada e outra. Ou seja, seria como nessa questão de um condomínio ser delimitado por outro, exatamente como um estado delimitado por outro. Beleza? Então, imagine um estado agora como uma cidade privada. E essa cidade privada, ela termina fronteiriça onde começam outras cidades privadas. Se você quer ficar dentro da cidade sem pagar a taxa dela, o que acontece? Ela não tem como mandar você para fora para outra cidade. Como ela não pode fazer isso, o máximo que ela pode fazer é, bom, olha só, as nossas piscinas, as nossas quadras, né, tudo que nós temos aqui, no momento que são prestações da cidade, que você deveria pagar para gozar, já que você não paga, então você praticamente não pode andar, porque para qualquer lugar que você for, né, se o esgoto, se a iluminação, se tudo que tem na cidade é custeado pela cidade, que você deveria pagar, né, a taxa privada para isso, e você não paga, significa que só de estar dentro da cidade, só de estar livre dentro da cidade, podendo transitar para qualquer lado, é estar roubando a cidade, porque se você está transitando dentro da cidade, você está gozando imediatamente de proteção de fronteira, né, de polícias privadas, você está gozando imediatamente de iluminação e de vários outros fatores. Então, e ela não pode te exilar, porque ela não pode te jogar para dentro do território de outra cidade. O que ela vai fazer? Ela só pode prender você. É um problema de praxe, entendeu? Ou seja, tudo que acontece no Estado, ele pode ser analogamente trabalhado em cidades privadas, em condomínios, em mega condomínios, em neofeudalismo, entendeu? Então não existe distinção, né, entre tudo que acontece contingentemente com o Estado, que não poderia ocorrer contingentemente com qualquer condomínio privado, certo? Por isso que a gente não pode falar que o Estado é antiético per si, entendeu? E é uma discussão redundante, como eu falei. Se a gente conseguir derrubar o Estado e nessa anarquia anarcocapitalista começar, né, uma possível distopia de cidades privadas, em que cidades privadas delimitam-se onde outra começa, então você vai ter todos os problemas que você tem com o Estado. Todos. É um problema completamente redundante. Aí alguns anarcocapitalistas eles dizem, mas, né, veja bem, a diferença maior entre o condomínio e o Estado, né, é que, eu não sei se eu já falei isso em outro vídeo. Eu ia falar alguma coisa agora, mas como esse já é o terceiro vídeo, eu não tenho certeza se eu já falei isso em outro. Então, eu acho que eu vou terminar esse por aqui. Já está em 10 minutos. Eu vou reassistir os dois vídeos para ver o que eu já falei e o que eu não falei. E vou fazer um terceiro, tá bom? Vamos continuar, que tem muito assunto ainda, né? Para conseguir limpar a mente desse pessoal aí que foi abobalhado por escola austríaca, pelas merdas do Rothbard. Tem muita coisa para falar, tá bom? Valeu.